paz do Senhor, como você está? Hoje eu trago mais um assunto interessante e que vai edificar muito a sua vida. Hoje nós vamos estar falando acerca da masturbação. Masturbação é pecado? Nós vamos discutir sobre isso usando a palavra de Deus. Antes, se inscreva no meu canal, ative as notificações e clique aí. Antes de assistir o vídeo, dê o seu joinha. Vamos agora abrir a Bíblia? O primeiro texto que eu quero apresentar, estudar, junto com você, está no livro de Gênesis, capítulo 2. Vamos abrir? Gênesis, capítulo 2, o versículo 18 e o 24. Dois textos, versículo 18 e 24. Diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E o 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. O que Deus está formando aqui? A família. Deus está formando aqui a primeira família. E ele vai dizer que o homem não é bom estar só, daria uma companheira, uma adjutora, e que esteja diante dele. E o interessante também no versículo 24 é que esse, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe. Então, tanto a mulher como o homem, eles deixarão seus seios familiares, para construir uma nova família. E quando fala dessa união, está falando, não tem como, vai ser o assunto desse vídeo, está falando do ato sexual. Então, nós vamos trabalhar a respeito disso. Masturbação, ela é pecado? A Bíblia ela não vai falar de forma explícita, usar essa palavra masturbação, mas nós vamos cercar essa palavra com vários textos bíblicos para podermos entender exatamente o significado da masturbação e o que isso provoca na pessoa que tem essa prática e o que traz como consequências danosas. Vamos estudar? Eu relatei aqui, fiz uma anotação com vários textos bíblicos. Então vamos lá, nós lemos Gênesis capítulo 2 e aprendemos que Deus ele cria o homem, depois ele cria a mulher, une tanto o macho como a fêmea, ok? E quando a gente fala da masturbação, talvez você que esteja assistindo aí pergunta assim, o que é a masturbação? Masturbação é um ato de você manipular a genitália. O homem manipula a genitália dele, a mulher manipula a sua genitália, ou seja, provocando uma excitação. E aí o homem faz isso sozinho e a mulher faz isso sozinha. A estatística nos mostra que 80% dos homens, ou melhor, da totalidade das pessoas que têm essa prática, 80% são homens e 20% são mulheres. Então você observa que há uma procura maior pelo lado dos homens, a parte masculina, não deixando também de existir da parte feminina, ok? Então aquele ato de manipular, a própria pessoa manipular um ponto erógeno. O que é um ponto erógeno? É um ponto que provoca excitação e ali vai provocar um possível orgasmo. Aí você pergunta, Marlene, o que é o orgasmo? É um êxtase, que acontece no ato sexual entre homem e mulher, numa relação sexual. E aí, como a pessoa, ela se masturba, ela mesma provoca, aí onde você começa a ver o erro. Porque ela mesma, essa pessoa, ela provoca uma excitação até um possível orgasmo. Então, nós vamos trabalhar exatamente isso, a pessoa provocando um possível orgasmo nela mesma. Vamos lá? Vamos para um texto bíblico. Eu fiz várias anotações e eu não posso pular nenhuma dessas anotações. Mateus, Evangelho de Jesus narrado
por Mateus capítulo 5, o versículo 27 e o 28. Diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Como é que é isso, Marlene? É exatamente dentro do que nós estamos falando. Quando alguém vai se masturbar, essa pessoa, ela vai pensar em alguma coisa, ela vai pensar em alguém. E esse ato de pensar em alguém é o quê? Um adultério. Se uma pessoa ela é casada e ela quer ela mesma provocar uma excitação nela, um possível orgasmo, ela vai ou utilizar de imagens ou utilizar de pensamentos que vão provocar o quê? Sentimentos, sensações. Vou explicar. Vai pensar numa possível pessoa, ou o homem pensar numa possível mulher que não pertence a ele, que não é esposa dele, que não tem nenhum relacionamento com ele. Ele vai pensar numa artista, vai pensar numa pornô, vai pensar o homem, se tiver inclinações homossexuais, ele vai pensar num homem. E também a mulher que for exercitar a prática da masturbação vai pensar num homem. E se ela for casada, tiver essa prática, ela não vai pensar no marido dela, ela vai pensar em uma outra pessoa. Então você começa a observar que o adultério é muito mais do que o físico. O adultério, como Jesus está dizendo aqui, ó, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar, ou seja, qualquer que prestar atenção, mas é um prestar atenção diferente, é um desejo, qualquer que prestar atenção numa mulher para a cobiçar, ou seja, para estimular um prazer, já em seu coração cometeu o adultério com ela, ok? Primeira carta aos Coríntios, vamos lá, capítulo 6, o versículo 12, vamos lá, diz assim: todas as coisas me são lícitas, ou seja, permitidas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por ela. Então não é porque uma coisa que eu posso fazer, eu devo fazer. É exatamente isso. Não é porque uma pessoa ela pode manipular suas genitálias, assistindo um filme pornográfico, pensando numa mulher, vendo a fotografia de uma mulher pelada, ou uma mulher vendo a fotografia de um homem pelado. Não é porque ela tem esse acesso, ela pode fazer, que ela deve fazer. Então nem tudo é lícito, nem tudo é correto. Vamos avançando mais, ok? Agora, uma observação que dentro desses dois textos que nós lemos, tanto Jesus falando da cobiça, né, por uma pessoa que não pertence àquela pessoa, não tem nenhum relacionamento, o que eu quero falar é de que essas pessoas que têm essas práticas são pessoas que sofrem exatamente com isso. Mas que tipo de sofrimento? Porque estão presas, escravizadas por esse ato ilícito. Então, as pessoas sofrem? Sim. Por quê? Porque as pessoas que estão submissas a essa prática, né, sujeitas, elas se tornam dependentes. E elas passam a pensar somente nisso. Vamos para mais outro texto? Então, a partir do momento que ela começa a pensar somente nisso, o que a masturbação está fazendo com essa pessoa? Afastando essa pessoa de Deus. Aí a pergunta que eu faço: a masturbação afasta a pessoa de Deus? Sim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A pessoa que está praticando a masturbação, estimulando suas genitálias, seja de qual forma for, ou pensando, ou com uma fotografia, ou vendo
um filme pornográfico, ou utilizando um outro objeto, substituindo um órgão feminino ou masculino, essa pessoa, o que ela está fazendo é para a glória de Deus? Não é para a glória de Deus. E aí o que ela mesma provoca sobre ela? Um afastamento da presença de Deus. Então, se há um afastamento da presença de Deus, quais são os possíveis problemas para uma pessoa que tem essa prática da masturbação? Vamos lá. De perder a salvação. Por quê? Porque essa pessoa, ela está estimulando esse prazer com fantasias sexuais, que podem ser a mulher do vizinho, o marido da vizinha, pode ser uma criança, pode ser alguém até mesmo do círculo que convive dentro da igreja, ou alguém do trabalho, ou uma mulher casada, ou um homem casado. São inúmeros fatores, são inúmeros aspectos que nós podemos atrelar, que vai fazer com que essa pessoa seja afastada de Deus. Por quê? Se ela está tendo uma fantasia sexual, está estimulando e tem como final, o resultado final, um prazer. Se a pessoa repete, é porque tem um prazer. E se tem um prazer, isso se torna um vício. E aí ela se torna o quê? Escrava. E o pior ainda, que quando essa pessoa ela é casada, essa masturbação que ela vai fazer, ela não vai pensar, se for o homem, não vai pensar na esposa. Se for a mulher, não vai pensar no marido. Então você observa o que Jesus falou no capítulo 5 de Mateus, acerca do adultério. Então ele é casado, não se contenta com prazer só com a esposa, busca na masturbação, o que ele está provocando? Um adultério. Um adultério. Aí talvez você diga, mas ele não penetrou ninguém. Mas ele desejou, porque para ele chegar num orgasmo, para ele chegar num clímax, num estágio de prazer que envolva ele nessa dependência, ele pensou em alguém. Então ele pensou, no caso o homem, numa mulher que não é a esposa dele. E no caso da mulher, num homem que não é o marido dela. Então isso se torna o quê? Se tornou um ciclo vicioso. E aí isso torna o quê? Um grande problema para o casamento. Por quê? Porque se o marido sente tanto prazer, ele não vai procurar mais a esposa. Se a mulher sente tanto prazer na masturbação, ele não vai querer mais contato com o marido, provocando isso que conflitos conjugais, trazendo problemas muito sérios que podem fazer com que eles se separem. Pode acontecer dos dois terem essa prática? Terrivelmente, sim. Pode acontecer de ser só o marido, pode acontecer de ser só a esposa, mas se isso estiver acontecendo, independente do lado que seja, isso já se tornou o quê? Um grande problema para o casamento, porque a pessoa está amarrada, atrelada a um vício, presa a um vício, que a gente já sabe que Jesus falou que é um pecado, porque não glorifica o nome do Senhor. Aí você talvez pergunte, então como se livrar desse vício, que talvez esteja no começo, ou há pouco tempo, ou um tempo mais ou menos, ou há muito tempo. Independente se está no início, se está num período mais ou menos curto ou longo, né, no meio, ou já há muitos anos, tem cura, tem libertação, tem perdão. Aí eu relacionei aqui como se livrar do vício da masturbação. Primeiro, você tem que reconhecer o problema. Reconhecer o problema, pedir perdão, porque quando eu reconheço que é um problema e não qualquer problema, o pecado, eu preciso o quê? De arrepender e pedir perdão. Então, a partir do momento que a pessoa reconhece o problema, ela se arrepende e pede perdão, ela vai ter que se permitir agora rejeitar essa prática do pecado. Mas vai ter que ser uma rejeição. Eu vou até abrir aqui, vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6.
Porque vai ter que ser uma rejeição, aqui ó, como Paulo escreve aos Coríntios, fugir da prostituição. Fugir, tá mandando fugir. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E a masturbação usa o quê? O próprio corpo. Então, está usando o corpo de uma forma ilícita para trazer um prazer para aquele próprio corpo. Aí o versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo, aí no caso está se referindo àquele que já é cristão, aquele que já é habitação do Espírito Santo, que se torna mais grave ainda. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Então Paulo está falando assim, olha, tem o pecado fora do corpo e tem o pecado com o próprio corpo. E aí você observa também, no outro texto, que eu não estou lembrando agora, quando fala acerca da consequência do pecado, do que fez de mal, de bem ou de mal, com o corpo. Então você observa que esse corpo que o Espírito Santo habita, ele precisa ser sagrado, santo. E quando a pessoa tem essa prática da masturbação, ela está o quê? Estimulando um pecado, se afastando de Deus, se viciando, já se tornou dependente. E a primeira coisa ela tem que entender, eu preciso me arrepender. A primeira coisa é reconhecer, porque se a pessoa não reconhecer que é um pecado, como vai ter arrependimento? Precisa se arrepender, reconhecer, se arrepender, pedir perdão. E ela vai ter que começar a rejeitar esse pecado, como o apóstolo Paulo fala aqui. Fugir da prostituição. Fugir da prostituição com o corpo. Então ela precisa agora o quê? Fugir desses desejos. Tudo que estimula, algum ambiente que estimula, algum pensamento que estimula, algum objeto que faz lembrar, que traz o desejo de se escravizar novamente com esse ato de masturbação, a pessoa ela tem que começar o quê? Fugir. Paulo não está dizendo enfrenta, não, ele está falando fuja. Se tiver que sair correndo do ambiente ou quebrar alguma coisa ou destruir para poder salvar a tua alma, faça isso, tá? E você pode pedir ajuda a alguém de confiança. Por que alguém de confiança? Porque muitas vezes a pessoa não vai entender a prática que a pessoa está se submetendo. Quando a pessoa fala de um vício, de uma dependência de droga, de cocaína, de heroína, de LSD, de crack, do álcool, e essas pessoas estão na dependência, a masturbação não fica de fora, é igual exatamente a esses vícios. Porque quando tira o álcool, quando tira a droga, e quando tira a masturbação, o que acontece? Essa pessoa, ela vai entrar no estado de abstinência porque ela vai querer ver, porque ela estimulou o corpo dela a sentir prazer dessa forma. O que é errado, porque lá em Gênesis, lá no início, nós vimos que Deus criou macho, fêmea, uniu os dois, para que ali eles tivessem o quê? O começo de uma satisfação sexual saudável, porque a relação sexual, o sexo é saudável quando ele é dentro do casamento. Aí você observa, você tendo uma relação sexual com uma fotografia, com um vídeo. Eu quero até relatar aqui, para nós encerrarmos, um vídeo que ele está até na internet. Algumas pessoas já até viram, ou então já retiraram da internet. Eu assisti esse vídeo. É uma videoconferência, não sei se é reunião no trabalho, eu não sei. São várias pessoas, tinha mais ou menos 6 pessoas na videoconferência. E ali encerra-se a videoconferência e as pessoas... uma pessoa precisa encerrar a videoconferência, né? E ela é a primeira a encerrar e se despedir. Na videoconferência ela se despede e os outros começam a conversar. Só que esse que se despediu, ele pensou que tivesse desativado a filmagem da videoconferência, mas ele não tinha desativado e ele continuou aparecendo no vídeo. E os 5 estavam lá, né, se despedindo,
E aí filmou tudo. Essa pessoa que se despediu, o primeiro que se despediu, ele correu, pegou um gel, passou gel na mão, sentou, abriu a calça, não apareceu sua genitália, mas abriu uma calça, abriu um vídeo no celular que ele estava, ou notebook, não sei, ele abriu o vídeo e ali começou a estimular seu órgão genital e começou a se masturbar, e ele não sabia que a câmera, que ele estava na videoconferência, estava filmando ele. E aí todos na videoconferência ficaram abismados. Então, amados, eu vi esse vídeo na internet, é bem curtinho, tudo assim muito rápido, mas aonde eu quero chegar? Olha a que ponto as pessoas se tornam escravas de uma prática que muitas vezes não entende que é um pecado, um desejo, uma escravidão. Querem porque querem ter aquele prazer e não querem saber das consequências, não querem saber da dependência que está matando o casamento, matando o ministério, matando a vida espiritual, separando essa pessoa de Deus, destruindo o templo do Espírito Santo. Então, a masturbação é pecado? Sim, é pecado, sim. A Bíblia não vai dizer essa expressão, que a masturbação é pecado, mas vai mostrar exatamente o que faz com o corpo. Os textos do matrimônio, macho e fêmea, homem e mulher, a fidelidade. Porque uma pessoa, um marido que masturba pensando em outra mulher, ele está traindo. A mulher da mesma forma está traindo o marido. Então, queridos, se você tem essa prática ou conhece alguém que tem essa prática, compartilhe esse vídeo, ajude essa pessoa, não deixe essa pessoa se perder moralmente, espiritualmente, socialmente, familiarmente também falando, no meio da sua família, porque isso pode se tornar algo muito mais grave. Ok? Esse assunto é muito amplo, mas a nossa proposta é sermos objetivos nesse vídeo. Então, amados, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like. Nós vamos nos encontrar no próximo assunto. Já estou com saudade. A paz do Senhor. Amém.